Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a esse super vídeo onde iremos tentar descobrir qual será o destino de Elizabeth e se existe algum ser por trás desse trágico acontecimento. Serão 5 possibilidades e inclusive algumas delas foram comentadas por vocês lá no Instagram. Então desde já eu agradeço a cada um que participou deixando a sua opinião. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E por 3.000 anos, Meliodas lutou para quebrar as maldições que foram lançadas sobre ele e Elizabeth. E após passar por tanta dor e sofrimento, tantas perdas e batalhas intensas, Meliodas finalmente conseguiu destruir as maldições. Porém, foi em troca de sua permanência no mundo humano. Ele conseguiu cumprir sua promessa com Elizabeth, mas infelizmente não poderia permanecer mais ao seu lado. Porém, a princesa fez uma escolha. Ela decidiu ficar ao lado de Meliodas, partindo com ele para o outro mundo. E assim, após longos 3.000 anos, Meliodas e Elizabeth estavam a poucos passos de um final feliz. Até que o destino resolve novamente separar os dois. E assim, mais uma vez, a história se repete. E antes da gente teorizar algumas possibilidades, é importante a gente ter ciência de alguns detalhes importantes. Primeiro, que é dito lá no final do capítulo que a maldição de Elizabeth ainda estava ativa. Ou seja, Meliodas naquele momento, por algum motivo ainda desconhecido, não conseguiu quebrar a maldição ou as maldições. O que explica o motivo dessa pedra totalmente aleatória ter caído sobre ela. Como ela ainda estava amaldiçoada e os 3 dias já haviam se passado, a última etapa da maldição se cumpriu. Elizabeth inevitavelmente perdeu sua vida diante dos olhos ou da presença de Meliodas. Mas isso também não impede que alguém tenha orquestrado esse ataque contra a vida de Elizabeth. Portanto, ciente dessas condições, nós entramos na nossa primeira possibilidade. Elizabeth morre, porém renascerá devido à maldição da reencarnação perpétua. Desde que começamos os epílogos, sutilmente Elizabeth foi ganhando um certo destaque, principalmente neste último capítulo. E todos esses momentos de despedida e reflexão podem significar de fato um adeus. Ou seja, uma morte real. A Elizabeth que conhecemos desde o princípio não retornaria mais. Pois, como sabemos, Elizabeth morre exatamente 3 dias depois de recuperar suas memórias e seus poderes como deusa. E isso pode acontecer de várias formas. Mas nesta vida, o responsável, o gatilho que desencadeou as memórias passadas de Elizabeth foi os Eldris. E em quase todas as suas vidas, Elizabeth sempre se lembrou de tudo. Inevitavelmente, ela sempre morreu 3 dias depois. Essa é sua terrível e triste maldição. E Meliodas sempre esteve presente em todas as suas mortes, para lhe ver morrer de inúmeras formas. E só depois de passar por essa intensa dor, ele quase sempre a reencontra novamente, ou após o seu renascimento, ou até mesmo anos depois. E assim, os dois revivem novamente o mesmo ciclo. Amor, lembranças e, por fim, a morte. E foram 106 vezes que Meliodas reviveu todo esse ciclo. E agora, ele estaria diante da 107ª vez. E talvez essa seja a pior de todas, pois ele acreditou que tudo tinha acabado e que finalmente ele iria conseguir viver uma vida normal ao lado de sua amada. Só que infelizmente, Elizabeth, agora perdendo a sua vida, irá renascer novamente em algum lugar sem as suas memórias desta última vida e de todas as outras. Seria para ela e todos os outros um novo recomeço. Eu diria que essa primeira possibilidade serve como base para quase todas as outras possibilidades,
que se diferem somente pelo caminho tomado por cada uma delas a partir desse acontecimento. Zeldris retorna como receptáculo do Rei dos Demônios. Essa segunda possibilidade eu cheguei a comentar com vocês lá no review. Como o próprio Meliodas disse, Zeldris desapareceu logo após a derrota do Rei dos Demônios, e como o rei foi expulso do corpo de Meliodas, não seria uma grande surpresa se ele usasse o corpo ferido de Zeldris para escapar daquele local, já que o próprio Zeldris não teria condições e nem motivos para abandonar aquele lugar. E assim, o rei esperou até o momento certo para retornar e se vingar de Meliodas. Portanto, o Rei dos Demônios, usando o corpo de Zeldris como seu novo receptáculo, seria o responsável por esse ato tão cruel contra a vida de Elizabeth. Com isso, não teríamos somente o retorno de Zeldris ao campo de batalha, mas como também do próprio Rei dos Demônios. E o confronto entre os dois irmãos, um dominado pela fúria e dor de perder sua amada e o outro controlado pelo próprio pai, elevariam ao extremo a carga dramática desse intenso confronto. E outra coisa que também pode fortalecer bastante essa possibilidade são provavelmente as duas sombras que aparecem em dois momentos diferentes. A primeira vez, nesta imagem, ali um pouco distante dos nossos heróis, e logo depois, nessa outra imagem, logo atrás de Meliodas. E essas duas sombras poderiam ser Chandler e Cusack, que estariam sendo controlados ou forçados a lutar pelo Rei dos Demônios por algum motivo. Mas realmente não dá para ter certeza se de fato essas sombras ou imagens representam algo relevante. Porém, é inegável que é bastante intrigante. Tudo foi uma ilusão. Bom, essa teoria começou muito forte no começo do epílogo, porém, ela foi perdendo força com o decorrer da história. Mas eu ainda não descarto totalmente essa possibilidade de que tudo foi uma ilusão criada pela divindade suprema, apesar da gente não saber onde ela está e como ela poderia estar fazendo isso. Não podemos de forma alguma menosprezar as capacidades da suprema divindade. Então, eu acredito que mesmo ela não estando nesse mundo, ela seja sim capaz de usar parte dos seus poderes para criar na mente de Meliodas ou de Elizabeth uma realidade alternativa, da qual mostraria para um deles qual seria a consequência caso eles conseguissem quebrar as maldições. Isso seria uma espécie de premonição. Meliodas e Elizabeth, por algum motivo, não podem ficar juntos, e caso tentem, a morte virá e inevitavelmente alcançará Elizabeth, e desta vez ela nunca mais irá retornar, por ter apenas uma vida mortal. A divindade suprema aprisiona o espírito de Elizabeth. Apesar de não ser algo confirmado, aparentemente após a morte, os arcanjos, ou melhor, seus espíritos, retornam para algum lugar do reino celestial. E usando esse conceito como base, podemos chegar à seguinte situação. A divindade suprema, ciente de que Elizabeth conseguiu se livrar de sua maldição e que no fim decidiu permanecer ao lado de Meliodas no mundo dos demônios, entrou em fúria, pois a união dos dois não poderia acontecer em hipótese alguma. Então, a divindade suprema não teve outra alternativa e foi obrigada a retirar a vida de sua própria filha. E tendo seu corpo humano totalmente destruído, a forma astral de Elizabeth viria à tona, mas, enfraquecida, ela seria forçada a retornar para o reino celestial, onde a suprema divindade estaria à sua espera, para poder assim aprisionar o seu espírito para sempre naquele mundo. Porém, obviamente, Meliodas e os pecados não ficariam de braços cruzados. Indo contra a vontade de uma divindade, eles abririam um caminho para o novo mundo, o misterioso e desconhecido reino celestial, para salvar Elizabeth. Um novo inimigo surge. Eu deixei essa última teoria para o final porque essa sem dúvidas é a mais plausível. E eu nem sei se posso chamar isso de teoria, até porque existem provas de que um novo inimigo surgiu.
porque no momento daquele desastre teve algo do qual ninguém percebeu. E eu irei mostrar agora para vocês. E então, em qual dessas possibilidades você aposta? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então vamos conversar, debater muito sobre isso aí nos comentários e também lá no Instagram, onde eu estou postando muitas novidades e notícias, não só de Nanatsu no Taizai, mas também como de vários outros animes e mangás. Além de você ficar por dentro dos bastidores do canal, ficar sabendo em primeira mão quais serão os próximos vídeos e participar de enquetes e também de alguns vídeos do canal como esse. Então se você por acaso ainda não me segue lá, será muito bem-vindo. É o Nindesenka ou o primeiro link da descrição. Por fim, eu quero agradecer aos apoiadores do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. E se você também quer ajudar o canal, quer ser um apoiador, é só acessar o link do Apoia-se na descrição ou no final do vídeo. Além de me ajudar a continuar com esse trabalho, você irá ganhar alguns benefícios, como poder assistir antecipadamente todos os vídeos do canal e também participar do nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Em breve teremos mais novidades. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, eu espero vê-los num próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!